Olá, bom dia, meus amores. Esse vídeo, meus amores, a gente vai estar gravando ele para apresentar para vocês o uso do transferidor, tá? Então, antes de a gente começar, né, falar do transferidor, a gente quer apresentar esse aqui, ó, que é o esquadro, né? Que vocês já devem conhecer, inclusive tem lá na página 13 do material de apoio. Vocês já podem destacar, tá? Tanto o esquadro como o transferidor também. Você já pode destacar os dois. Aqui já temos transferidor maior, né? Se você puder estar adquirindo também esse de plástico, não tem problema, tá? Aqui o menorzinho, ó, certo? E nós temos a régua, que todo mundo já conhece, né? A régua é a réguazinha simples, de 30 centímetros, né? Que vai do 0 até o 30, tá? E hoje a gente vai conhecer, não é, o transferidor. Ó, transferidor. Primeiramente, o que é o transferidor? Para que ele serve? O transferidor, gente, ele é um instrumento de medida de ângulo, né? Então, ele vai nos auxiliar na medida dos ângulos, né? Existe esse aqui, que ele vai do 0 até o 180, né? Vocês observam que tem duas marcações, ó. Tem uma que tá externa, ó, vai do 0. E a outra e outra interna. Então, aqui vai depender da posição que você vai colocar no vértice do ângulo. Vocês observam também que nós temos aqui, ó, uma régua, né? Ó, que vai do 0 até o 3. Vocês também podem usar essa parte do transferidor como uma régua, tá bom? Então, meus amores, como nós já vimos, né? Os ângulos, né? Eles variam desde o 0 grau, né, até 360 graus, né? Nós temos dois tipos de transferidor. Nós temos esse que é só a metade, ó, que vai do 0 até o 180, e nós temos o completo, que ele é uma volta completa, que é 360 graus. No momento, nós vamos trabalhar apenas com o de 180 graus, tá certo? Então, como é que nós vamos construir um ângulo usando o transferidor, né? E como é que nós vamos medir esse ângulo usando o transferidor, né? Lembrando que o ângulo, ele é formado por dois segmentos de reta, onde o pontinho que une os dois segmentos é chamado de vértice, né? Então, a gente vai criar aqui um ângulo, certo? A gente vai fazer um pontinho bem aqui nesse tracinho, ó, certo? E a tia vai estar, ó, fazendo uma reta, né, aqui para a direita dela, certo? Pronto. Então, nós temos aqui, ó, fiz o pontinho, aqui eu tô criando um ângulo, certo? Então, eu quero criar, gente, um ângulo de... Aqui eu tô usando a parte anti-horária do meu transferidor, certo? A parte anti-horária, ó, certo? Anti-horária, que é a parte que tá dentro, certo? Pronto, vamos começar pela parte anti-horária, depois a gente vê a parte horária. Se você for usar a parte anti-horária, você vai usar as marcações dos ângulos aqui, ó, começando aqui do 0 grau, ó, e ela vem até o 180 aqui, tá certo? Então, eu quero um ângulo de 50 graus, então eu vou marcar bem aqui, ó, igual aqui com 50, tá? Então, eu vou lá, ó, com a minha régua, a própria régua do transferidor, e eu faço aqui, ó, tracinho, tá vendo? Então, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 50 graus, certo? Que eu tenho o vértice, eu vou chamar de vértice O, certo? E quando eu tenho um ângulo que eu não sei, eu quero medir o tamanho desse ângulo, né? Mas antes, ó, a gente vai medir aqui esse ângulo. Como é que a gente mede um ângulo? Tá vendo esse tracinho aqui, ó? Você vai posicionar ele bem no centro, ó, bem no finalzinho aqui, ó, tá vendo?
De maneira que essa primeira setinha fica apontada para o zero, certo? Aí você vai ver aqui a segunda setinha para onde ela está apontando. Ó, observe que nós estamos usando aqui o sentido anti-horário, certo? Nós estamos pegando esses ângulos aqui, ó, de dentro. Então, vamos ver quanto é o ângulo, ó. 10, 20, 30, 40, 50, certo? Então, meus amores, a tia desenhou aqui esse ângulo, olha. Então, a tia vai ensinar agora como é que nós vamos medir a abertura desse ângulo. Quantos graus, né, equivale a essa abertura. Então, como é que a gente vai fazer? Você vai pegar... Aqui nós estamos usando o sentido anti-horário do nosso transferidor, que é esse aqui, certo? A gente tem que ficar atento, porque se eu for usar o sentido horário, né, que é esse aqui que eu tô colocando agora, ó, não vai dar certo, certo? Então, vou colocar aqui o sentido anti-horário. Como é que você vai fazer? Você vai pegar, tá vendo esse tracinho bem aqui, ó? Certo? Você vai botar bem no vértice, ó, certo? E você vai contar do zero até chegar aqui, ó. Tá vendo a aberturazinha dele aqui? Né? Que simboliza essa parte. Ó, não precisa nem você contar de 10 em 10. Ó, você tá vendo aqui que a setinha tá apontando pra onde? Isso, por 120, né? Então, esse ângulo aqui, ó, 120 graus, certo? Vamos fazer alguns exemplos agora, usando o sentido horário do transferidor. Ó, então, vocês observam aqui que a tia vai usar, ó, nesse exemplo aqui, o chamado de vértice F, o vértice representado, gente, como a gente já viu, por uma letra maiúscula. O que é o vértice? É o encontro das duas semirretas, né, que formam o ângulo, certo? Deixa eu mostrar aqui, né, que você não tá vendo. Ó, então aqui a tia fez. Vocês observam que a reta que vai estar usando, ó, o sentido horário do nosso... Sentido horário, sentido do relógio, né? Sentido horário do nosso transferidor, certo? Ó, sentido horário, então a gente vai usar a parte externa do transferidor, que é essa aqui, ó. Certo? Então, você já viu que quanto maior o grau, a abertura do ângulo é maior, né? Então, vamos lá então. Olha só. Você vai posicionar esse tracinho do transferidor em cima do vértice. Olha só, gente, como não dá para você fazer usando a parte, essa parte aqui, ó. Não é, ó? Porque no caso, era pro ângulo estar pro outro lado, né? Bem, lembrando que a tia tá usando a parte sentido horário, parte externa, ó, esses ângulos menores, né? Do transferidor, tá bom? Olha só. Então, posicionei, coloquei aqui o vértice bem nesse tracinho. E eu vou ver aonde a minha retinha, ó, que determina o ângulo, está apontada. Ah, tia, tá apontada por 120. Então, preste atenção. O que a tia falou, né? Sobre o sentido horário. Nós estamos levando em consideração esse ângulo aqui de fora, ó. E pelo tamanho do ângulo também, gente, dá pra gente perceber que ele não é 120. Deixa eu mostrar aqui o 120 pra vocês. Olha só o tamanho da abertura do ângulo de 120 graus. Né, ó? E observe que essa abertura aqui tá bem menor, não é? Então, você vai levar em consideração, ó, o sentido horário aqui, ó. Então, onde é que tá apontando? Tá apontando aqui pro 60, tá? Então, meus amores, o que a tia vai fazer? A tia vai fazer alguns ângulos aqui, certo? Nessa folha. Vocês vão copiar no caderno, certo? Vocês vão copiar o ângulo no caderno. Vocês vão desenhar o ângulo e vão dizer pra tia quantos graus vale cada um. E vou mandar a foto pra tia do desenho dos ângulos e do grau, tá bom? A tia vai estar desenhando aqui com vocês, ó, como é que a gente faz. Ó, você vai
colocar o transferidor sobre o seu caderno, faz o pontinho, ó. Faz isso aqui e aponta, não é, pro ângulo que você quer. Vou apontar pra cá. Ó, vou pegar bem aqui assim. Certo? Depois que eu fizer isso, que eu fizer a setinha lá, eu venho aqui, ó. Certo? Ó. E tá feito a abertura do meu ângulo. Que eu vou chamar de ângulo O. Você vai lá depois dizer pra tia qual é a medida desse ângulo, certo? Letra B. Você vai desenhar aqui a letra B, ó. Você vai fazer esse aqui, ó, no sentido horário. A gente tá fazendo para esse lado, ó. Certo? Eu vou usar a parte externa do transferidor. Tá bom? Ó. E aqui assim. Agora eu vou fazer o traçadozinho, ó. Ixi, ficou meio torto, gente, ó. Pelo amor de Deus. Ó. E o ângulo eu vou chamar de F, o vértice, ó. Aí você vai me dizer quanto é que vale esse ângulo aqui. Você botar a medidazinha aqui, ó. Certo? Letra C. Vamos lá. Você vai usar agora o sentido anti-horário. Ó, faz o pontinho aqui, tracinho, ó. Nesse caso aqui, eu vou usar o sentido anti-horário. Então, eu vou usar essas medições aqui que estão por dentro, certo? Olha só onde foi que eu coisei. Então, já dá pra saber o valor, né? Ó, a tia vai fazer a retinha, ó. Eu vou chamar de ângulo E. Capricha aí nos desenhos de vocês. E a letra D. Letra D, a tia também. A tia vai usar o sentido anti-horário, ó. Vértice, tracinho. Ó, observe que esse ângulo aqui, gente, que é o que tá bem no meio, ele só tem um, porque ele é a metade, né, do nosso transferidor, né? Ele é um de 90 graus. É o ângulo reto, né, como a gente chama. É super famoso. Ó. Então, ele recebe esse símbolo, ó, que eu vou chamar de ângulo G. Ó. Então, essa é a atividade que vocês vão fazer. Caderno de vocês, certo? Copia o enunciado, faz o desenho dos ângulos e coloca aqui o valor pra tia ver se vocês já aprenderam. Tá, meus amores? Um beijo, cheiro no olho e até já!